Eu acho que Deus, Ele me trouxe um conhecimento que Ele não veio só acalhar, mas Ele veio trazer respostas a algumas coisas que já faz alguns anos que eu penso. Mas eu acho que faltava algumas chaves, mas eu acho que faltava entendimento. Eu não gostaria que ninguém ficasse triste com o que eu vou falar, mas eu estou muito incomodado de pregar nessa sala. Eu estou me sentindo muito preso aqui. Eu estou me sentindo um beta dentro de 2,5 centímetros. Eu estou me sentindo muito incomodado. Eu falei, Deus, eu não quero mais que aquilo que a gente vive seja preso aqui dentro desse lugar. Não quero mais. Eu estou um pouco cansado disso aí, sabe? E Deus tem mexido muito dentro do meu coração relacionado a isso. Isso não tem a ver com o quanto eu te amo, porque eu te amo muito. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. E eu não posso permitir que o meu amor ao povo de Florianópolis roube o amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira. Deus não criou Florianópolis, Deus criou os céus e a terra. E hoje nós vamos falar sobre as duas unções. 2 tipos de unção. E eu acho que está na hora da igreja entender com mais clareza isso. Não é uma reunião de liderança, mas se o Espírito Santo me permitir, ou não atrapalhar ele, compartilhar algumas coisas, eu acho que vai ser muito válido. A maioria dos pastores tem o hábito de chegar num estabelecimento como esse, num ambiente como esse, numa igreja, enfim, e entrar e ministrar, e glória a Deus por todos eles. Mas de um tempo eu comecei a ter muita dificuldade de fazer isso. Eu preciso de um canto, eu preciso de um lugar, e se esse lugar não existir, eu faço um rapidinho. Nada que a porta de um banheiro e uma tranca não resolva. E às vezes até um fone de ouvido. Eu preciso de um cantinho da morte. Eu preciso de um espaço para eu morrer as milhões de mortes. Eu preciso de um lugar que não roube você daquilo que Deus te dá, não de uma mistura do que eu posso te oferecer. Deus não gosta de coisas misturadas. E Ele também não gostaria que eu viesse para um lugar como esse misturado. E hoje é uma realidade muito grande da maioria dos ministros, que não entendem um pouco sobre o que realmente é a unção de Deus. Eu não vou entrar no mérito de estender, alongar, prosseguir, dar margem para continuar com o assunto que eu vou tocar aqui agora. Mas eu estou chocado de ver o estilo de ministração de 2020, 21, 22 e 23. Ministros falando de glândula pineal. Ministros falando de coisas que eles não deveriam estar mexendo. Wagner, mas é um conhecimento que Deus nunca nos pediu para ter, que não precisa. Escute, o Espírito Santo faz melhor. A expressão fluir já é o suficiente. Eu não preciso te ensinar como é que você sai do corpo. Eu só vou te avisar. Fica com calma. Daqui a pouco Ele vai lá te visitar. E vai ser glorioso. E como é que é? Não precisa. Deus não deu aula de sexo para Adão e Eva. Simplesmente aconteceu. Fluiu. Dá uma piscadinha assim para Jesus. Fala, fluiu. Tem coisas que nós não precisamos dizer. Por exemplo, não existem instruções às claras sobre intimidade sexual na Bíblia.
E nem por causa disso nós não podemos fluir no Espírito Santo nessas horas. Temos tomado o lugar do Espírito Santo para coisas que não precisam. E hoje muito conhecimento tem sido dado, e conhecimento que eu declaro perda de tempo, sendo que poderíamos estarmos fluindo do Espírito Santo. E isso não é falta de conhecimento terreno, falta de inteligência, sabedoria ou conhecimento, uma vez mais. É discernimento de espírito e sabedoria, para não gastarmos energia tentando substituir o Espírito Santo por conhecimentos que não fazem a mínima diferença. Tem coisas que a sua explicação vai ser assim, ó, não sei, eu só faço assim, ó, e pum, acontece. Mas sentimos a necessidade de, através de ensinos humanos, místicos, espiritualistas, tentarmos explicar que o Espírito Santo é maravilhoso e glorioso. Não precisa, não perca tempo com isso. Só deixe o Espírito Santo ser Ele. Tem coisas que a gente não precisa explicar, a gente precisa viver. E para mim é uma loucura, porque eu amo as explicações dos mínimos detalhes. Então eu preciso de uma sala daquela. E eu descobri que não sou só eu. Eu descobri que sou eu e muitos outros filhos de Deus. Jesus amava criar uma sala dessa em minutos. Ele dava um tiro de uma pedra e lá ficava ele e o pai dele, num ambiente de morte dele mesmo com ele mesmo, para que o pai dele estivesse dentro dele, sem intromissão ou mistura de nada que ele pudesse impor, colocar ou estabelecer. E eu sempre achei uma coisa muito estranha. Diga bem alto, strange. Deixa eu ver se eu estou bem no inglês. Acho que é isso mesmo, né? Eu sempre achei muito estranho esse negócio, cara. Porque eu saía de um lugar com vontade de desistir às vezes, de tanta pressão, tristeza, mal. Sabe quando você acha que não pode vir nada de Belém? E aparece Jesus? Sabe quando você acredita que não tem como Deus fazer nada através de você? Eu já vou te dar um conselho. Você está no ambiente certo para Deus fazer tudo, porque Ele não precisa de nada que você tem para oferecer para Ele fazer o que Ele tem que fazer. Ele só precisa de você. Mas enfim, eu já estou adiantando e passando com os bois na frente dos cavalos. Não, Wagner, a expressão não é essa, mas você me entendeu. E de repente parece que a gente sai de uma sala daquela, senta numa cadeira como essa. Às vezes é instantâneo, às vezes é no tocar da porta, às vezes é no percurso de lá até aqui, às vezes é quando pegamos o microfone, às vezes já fizemos todo esse processo, estamos aqui e nada aconteceu ainda, mas algo acontece. Pergunta o quê? 2, 3. Algo se assenta em cima da gente aqui, ó. E durante alguns anos eu fiquei questionando, falei, Deus, o Senhor não me ungiu? E se o Senhor me ungiu, com o que o Senhor disse que o Senhor me ungiu, por que esse negócio faz assim em cima da gente? Assim, ó, põe. Tô reclamando, não. Porque é uma belezura quando isso aqui está aqui. Por exemplo, agora mesmo está. O que você sente, Wagner? Você não sabe perguntar, vou perguntar no seu lugar, tá? Está na hora de você aprender a perguntar. Eu me sinto todo poderoso. Eu me sinto estável. Eu me sinto amado. Eu me sinto forte. Eu me sinto de mãos dadas com o único que pode me fazer me sentir todo poderoso. Eu me sinto capaz. Eu me sinto apto. Eu me sinto efetivo. Eu não tenho dificuldade de expressar para você o que Ele quer falar. Eu sinto que nada é impossível. Eu me sinto grande. Eu me sinto potente.
Eu me sinto ungido. Me sinto capaz de fazer coisas que eu não faria antes. Eu me sinto extremamente ousado. Wagner, quando você pensa no diabo, não gosto nem de gastar tempo pensando nele, de tão insignificante que ele é. Mas isso tudo acontece quando desce algo sobre a gente aqui. E o que eu aprendi que não importa o tamanho da sala, o número de pessoas, uma coisa também eu entendi com o passar dos anos. Quando tinha algo parcial sobre a minha vida, tinha um limite. Repete comigo, limite. Diga unção parcial. Ela brilhava no limite do que eu tinha. Então parece que quando eu ministrava para muitas pessoas, eu tinha dificuldade de lidar com a resistência daquele povo. Porque o que me era liberado não era o suficiente. E a unção, ela traz uma conotação geográfica. Repete comigo, geográfica. Talvez você vai se localizando onde você está. Essa é uma das intenções. E às vezes em algumas regiões onde eu ia, a manifestação do Espírito era muito poderosa. Em outras eu percebia a vontade de Deus, mas parece que algo resistia. E eu comecei a perceber que o problema não era só com a igreja, era comigo. Faltava alguma coisa dentro de mim para não impedir o Espírito de Deus ou dar a devida liberdade para ele no ambiente. Deixa eu te contar um segredo. Se o líder local não dá liberdade, se a igreja local não dá liberdade, se existe um único ungido ali dentro, o Espírito Santo tem liberdade. Ai, que bom pregar para pelo menos 6 pessoas que tem aleluia e glória a Deus na boca. Acho que eu vou repetir para ver se tem mais gente aqui dentro. Se os líderes não conseguem dar liberdade para o precioso Espírito de vida, o Espírito de glória, o Espírito da glória de Deus, se a igreja local não consegue dar essa liberdade, esse som está sobrenatural no dia de hoje. Meu Deus do céu, está muito bom. Meu Deus, só precisa de uma pessoa ungida naquele lugar e o Espírito de Deus será livre. A caravana do glória a Deus chegou, graças a Deus. Tira todo mundo do tênis do pé e fica com os pés no chão, por favor. Tem chulé, esquenta com isso não, meu bem. Tem coisa mais importante. Só toca seus pés no chão. Você vai aprender mais uma chave no dia de hoje. Não precisa tirar a meia não. Se quiser pode tirar, se não quiser não tem problema, só faça contato com a terra. Então eu percebi que quando eu estava dentro desses ambientes, os lugares não eram movidos, porque eu não tinha o suficiente para deixá-lo livre. O grupo dos que não queriam eram mais poderosos do que eu. É bem desse jeito mesmo. Mas Wagner, esse grupo dos que não queriam era a noiva de Cristo. Sim, a noiva de Cristo institucionalizada. Repete comigo, institucionalizada. Repete comigo, igreja no sistema. É uma igreja que ama Jesus, ama o Espírito Santo, mas não deixa Jesus ser o rei, nem o Espírito Santo livre. E quer ser salva por Jesus e quer ser tocada pelo Espírito Santo. Diga para o seu irmão assim, ó: honram com os lábios. Honram com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Espírito Santo, oh. Que temor, que temor, que temor. O Senhor é livre aqui, maravilhoso. És lindo,
Maravilhoso. E eu vi que com o tempo Ele foi agregando coisas no meu corpo e me escondendo. E aquela pergunta clássica: por que o Senhor me dá coisas e me esconde? O Senhor não disse que o Senhor vai fazer, então por que o Senhor me esconde? Eu não pensava se Ele tinha vergonha de mim, mas eu queria entender o que Ele estava fazendo. E eu ficava triste, porque eu falava: Deus, por quê? E de repente as coisas começaram a ficar diferentes. Eu senti aquela resistência vir contra, e eu fazia uma cara de bravo e ia contra ela, e eu comecei a ganhar daquelas resistências. Pergunta como? Aumentava o número de pessoas, aquele negócio que assentava em cima vinha maior. E eu, sem saber entender, mas agora conversando junto com vocês, falei: Deus, mas antes não vinha algo maior. Mas eu comecei a perceber que o que estava dentro de mim também não era Ai, fala alto, vai. 1, 2, 3. E eu comecei, com toda a curiosidade que existe dentro de mim, meio que cutucado pelo Espírito Santo, perceber que existia uma interligação, uma harmonia entre o que estava dentro com o que estava fora. Paulo disse do homem interior que não se corrompe com o homem exterior que se corrompe. Eu não sabia se isso fazia algum sentido. Agora estava eu diante de 1000 pessoas e mais 3 tantas mil pessoas para fora do templo. Eu falei: Deus, Ele falou: Wagner, chama a onda sobre esse povo. Eu acho engraçado os ministros da atualidade hoje falar onda. Quem deu esses nomes foi a gente. E hoje eles usam, tem até escola de como ministrar a onda do Espírito Santo. Impressionante, cara. Quem deu esse nome no Brasil fui eu. Que tremendo, né? Glória a Deus. Hoje tem escola, técnicas de como fazer isso. E eu falei: Espírito Santo, mas é muita gente. Ele falou: mas eu tô aqui. Eu falei: sei, mas da outra vez o senhor estava também, não aconteceu. E ele não falava nada. Ele só faz o que eu estou te pedindo. Eu falei: quantos querem o poder de Deus? Então levante as mãos aquele que querem. Eu falei: Deus, bora preparar. Ele falou: Wagner, não tem preparação. Isso não é emocional, isso é espiritual. Não prepara ninguém não, só estende a mão e deixa eu quieto, deixa eu livre. Falei: quantos querem? Levantei a mão e passei minha mão com o Espírito Santo. Quando eu passei a minha mão com o Espírito Santo, mais de sei lá quantas pessoas desmontaram dentro e fora do templo. Eu olhei para aquilo tudo, eu falei: o que é isso? E aquilo ficou guardado no meu coração igual com Maria. Agora, uma outra coisa que ficava pensativa na minha cabeça era: Deus, eu estou mal, eu estou triste, eu não estou bem, eu não estou em condição. Meu dia foi péssimo, eu não leio a Bíblia faz dias, eu não dou conta. E eu sentava numa cadeira como essa, daqui a alguns segundos, ou no percurso, ou segurando na maçaneta, a sensibilidade aguçava. Eu começava a perceber a atmosfera. Eu começava a perceber a energia que cada uma das pessoas liberam, o nível de resistência que existia. E às vezes, uau, era o suficiente para amassar aquilo e remover do lugar. Era o suficiente. E quando a gente fica sensível, a gente lembra até das brincadeiras que passam na cabeça das pessoas. Dá para ver pensamentos, dá para ver muita coisa daqui de cima. Mas antes disso assentar, a gente parece que não tem esses superpoderes. E minha pergunta sempre foi: Deus, mas o Senhor não ungiu? Porque parece que eu queria que Ele me desse algo para eu carregar. Repita comigo: isso é totalmente possível.
no ambiente de unção parcial, unção permanente, unção de treinamento e unção permanente. Jesus nunca carregou unção parcial. Isso é para nós. Ele foi ungido direto com unção permanente. Quem quer fazer a pergunta do porquê aí, vai? Porque ele não comunga dos mesmos defeitos e falhas de caráter que nós temos. Deus não nos pode dar tudo de uma vez. Não temos caráter para isso. Por isso que você que chega aqui primariamente, você não assume um lugar de liderança aqui direto. Caso você assuma, tenha certeza absoluta que você vai ter uma chance só. Se você fizer besteira, você não vai ter a segunda chance. Wagner, mas Deus... Fala do que você não sabe. Eu não estou te impedindo de me questionar. Eu só estou dizendo que se Deus te der uma chance aqui, chegando aqui cedo demais, honre com o sangue que você carrega nas suas veias. Davi teve uma chance só e saiu de para trás das malhadas para o rei de Israel. E ele preservou o mesmo coração de quando ele cuidava das ovelhas do pai dele, para cuidar das ovelhas de Israel. Se Deus está manifestando pressa com você, não sei porque estou pregando isso, mas se Deus está manifestando pressa com você, honre e morra para ser fiel, que pode ser sua única chance. Você está me ouvindo? Quando eu saía com aquele coração pesado, principalmente nesses últimos 4 anos, onde parece que a dor se manifestou, se materializou em uma pessoa, e essa dor acorrentou uma corrente no meu braço e começou a andar comigo diuturnamente. Deitar na cama era o suficiente para eu chorar, tomar banho era o suficiente para doer. Parecia que eu era o desobediente daquele corredor que Jesus repreendeu a Paulo. Entendeu, né? Vou te explicar. Jesus falou: Paulo, duro é recalcitar contra os aguilhões. Ele estava falando: Paulo, tem lanças do lado direito, lanças do lado esquerdo, espinhos, tudo que corta dentro desse corredor. Anda durinho e retinho aqui, ó, para você não se debater e não se machucar. Caminhar comigo é assim, Paulo. Só vem, não questiona, não briga, não discute, só vem, ou senão no meio do caminho você vai se machucar. E eu aprendi que a força, ela existe quando você não tem força. Eu aprendi que o Senhor, Ele te sustenta quando você não tem condição de fazer isso. Porque enquanto você é forte e se faz forte, Ele não pode ser forte na sua vida. Teve um dia que Ele falou: Wagner, você é tão forte ao ponto de não precisar de mim. Você é o maior instrumento de incentivo, Wagner. Eu não tenho espaço para te incentivar. E eu, nas minhas lindas e boas histórias de desculpa, eu disse: talvez deve ser do lugar de onde eu vim, né, pai? Eu não tinha apoio de ninguém. Ele falou: enquanto você ficar preso no passado, você nunca vai viver o presente e o futuro comigo. Eu falei: o que eu faço para deixar esse passado? Ele falou: maldito é o homem que confia no homem e faz do homem o braço forte, mas bendito é o varão que faz do Senhor a sua força. Para de acreditar em você. Eu falei: mas peraí, como é que eu crio o equilíbrio entre eu ter a crença em mim mesmo e a crença no Senhor? Ele falou: Wagner, você consegue? Fez, se eu não acreditar em mim, não. Todas as coisas você pode em quem te fortalece? Eu falei: o Senhor. Então me deixa te fortalecer, depois acredite em você. Me deixa te sustentar, depois acredite em você.
me deixa mostrar o quanto você é importante para mim. Depois acredite em você. Agora, se você não sente nenhuma dessas coisas, você está fazendo por você mesmo. E foi uma fase horrível, porque eu precisava acreditar num Deus que eu nunca tinha me visto, né, entre aspas, dizer para mim que eu era importante. O que eu fiz? Soltei o cabo, larguei a mão do volante e deixei acontecer. De repente eu estava no fundo do poço. Aonde, gente? No fundo do poço, perguntando para Deus: e a unção que o Senhor me deu? Por que os espíritos conseguem fazer o que eles estão fazendo agora? Por que eu tenho que mandar os espíritos fora de dentro da minha casa, se nem no bairro eles conseguiram chegar? O que está acontecendo? E eu comecei a vivenciar a fase do incentivo de Deus, de Deus passar a me incentivar. E eu comecei a achar um sucesso, que eu falava: Deus, agora não adianta falar, né? O Senhor devia ter feito isso no passado. Estava lembrando os filhos, os pais que queriam no passado, mas queriam antes da hora, ou não davam espaço para Deus fazer. Eu falei: Deus, o Senhor podia ter me incentivado assim no passado. Ele falou: Wagner, se eu fizesse, eu estabeleceria você como um Deus além de mim. Por isso eu aguardei você se esvaziar de si mesmo, porque para ser filho meu na terra, tem que se esvaziar de si mesmo, mesmo que seja um verdadeiro Deus, que não era o seu caso, como era o caso do meu filho Jesus. Você acha que é fácil pregar, né? E ele me desfez e me refez. E eu estraguei tudo, ele me desfez de novo. E ele me refez e me desfez e me refez, porque cada vez que ele me refazia, eu estragava tudo de novo. Vire para quem está do seu lado e diga para ele: por isso Deus entrega de início uma unção para treinar você, para te preparar para unção permanente. How can I say anointing permanente? Como fica essa expressão? Permanent anointing? Yeah? Estão entendendo ou não? É aqui que é o ponto. E nesse período ele vai dando a oportunidade para a gente ser desfeito de nós mesmos. Eu falei: Deus, eu não quero pregar mais, eu não consigo mais. Até chegar um dia que ele falou: Wagner, você vai no aniversário de alguém. Eu falei: não quero ir, não estou afim. Ele falou: mas eu queria muito que você fosse. Eu falei: mas eu não quero ir. Por mim, por favor. Eu falei: Deus, eu te amo, mas eu não estou em condição. Mas comigo você consegue. Eu nunca vi ele me paparicar tanto na vida. Meu sonho é que ele me desse uma micro paparicadinha, porque eu sempre falava: eu vou nos cultos, quem faz sou eu, né, o Senhor? O Senhor me deu algo e quem rasga esse trem que sou eu. O Senhor me deu sozinho. O Senhor não é gente boa comigo. E ele estava me reconstruindo de novo. Ele estava me mostrando como é ter um culto com o Pai. E ele estava tentando me dizer: Wagner, você nunca estava sozinho. Nunca te deixei. Nunca. Mas hoje eu vou te mostrar de uma forma diferente. Você ainda não sabe. Você vai descobrir depois. Vai dar uns 10, 15, 20, 30 dias lá para frente que você vai entender o que aconteceu. Eu não vou refazer os seus cacos. Eu não vou cuspir no chão e colar nos seus olhos. Eu vou refazer você dentro de mim de novo. E eu fui pro culto. Pro culto não, né? Pro aniversário. Aquele monte de gente, a mesa, comida. O pessoal, fazia muito tempo que a gente não se reunia. O pessoal olhou para mim e muito feliz por eu estar ali. Aquele povo tudo doido. Tinha uns 40 copos de suco de uva.
150 quilos de pão. O que esse povo quer, cara? Eu só queria ficar sentado quieto. Diga ao seu irmão: há dois tipos de unção. A unção que toca o seu coração e tem a ver com o relacionamento seu e Deus, e a unção que vem sobre você, a unção que chamamos de serviço, a unção do seu ministério. Jesus ungiu homens e Jesus ungiu ministérios. E eu parei naquela hora e fui fazer uma oração. Por que eu fui fazer aquela oração? Pisca para quem está do seu lado, diga para ele: a gente só ia orar e comer. Mas naquele dia foi servido outra coisa. Quando abri os lábios para orar, as dimensões se romperam. Anjos começaram a descer naquele lugar. Era aniversário de uma moça. Ela tinha feito alguns pedidos a Deus por parte dela. Mas mal sabia ela ou eu ou qualquer pessoa que estava ali dentro o que Deus queria fazer ali. Enquanto Ele restaurava pessoas, tocava pessoas, curava pessoas, tratava o coração da minha esposa, Ele me tirava de um charco de luto e mostrava para mim que quem cuida da unção interna se prepara para a unção externa. Quem luta pela unção do coração abre precedentes para a unção ministerial. Wagner, todas as pessoas têm a unção ministerial, mas muitos têm a unção de dentro, que é poderosíssima. A unção de dentro, ela não é geográfica, mas ela é poderosíssima. E ao contrário de alguns ministros brasileiros que pegaram o título avassalador do pastor Benihim, é avassaladora, é poderosíssima, é inacreditável a unção do coração. Em João capítulo 2, versículo 20, vai sequenciando até o 27. Ele diz uma coisa muito linda. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine. Como a sua unção vos ensina todas as coisas, e verdadeiramente ela é verdade, não mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. João estava destruindo um problema, porque existiam muitas heresias acontecendo nessa época aqui. E João falou: o segredo de vocês não serem pegos em vento de doutrina é o querido Jesus ungir vocês. Vocês precisam ser ungidos. E eu já desconfiava que esse texto falava de uma coisa, e aquilo que era outra coisa. Eu já desconfiava. Eu já desconfiava que não podia ser isso. Pergunta por quê? Porque não tinha como alguém estourado dentro de um quarto sentar numa cadeira dessa e pregar. Do mesmo jeito que não tinha como eu não tinha força para orar naquele dia. E parece que quando eu abri os meus lábios, uma dimensão foi aberta. Deus parou o que Ele estava fazendo no céu para falar: para tudo, gente. E os serafins: o que foi, Deus? O Wagner está orando.
Você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Ali desceu algo em cima de mim de novo, que já não descia há muitos meses, porque afinal de contas eu não estava ministrando. Eu estava convivendo com a unção do meu coração, a unção que foi dada para o Wagner, filho de Deus, que é o suficiente para um cego enxergar, um surdo ouvir, pessoas serem tocadas pelo poder de Deus, o suficiente para expulsar demônios, mas não era a unção de serviço. E naquela hora, eu falei, meu Deus, eu falei, que saudade isso aqui, Deus. Aquela roupa gostosa que você põe, quentinha. E já comecei a chorar, falei, Deus, não me deixa ficar livre disso aqui nunca mais. Não me tira daqui nunca mais, Deus. E já veio aquela sensação de arrependimento, falei, Deus, me perdoa por qualquer coisa que eu fiz na vida. E eu começando a chorar, Deus, para, esquece disso. Só continua. Eu com saudade daquilo, cara. Eu achei que eu nunca mais ia ter. Meu desespero quase estragando tudo de novo, né? Mais uma vez. Que eu fiz isso muitas vezes nesse período, estraguei tudo 1 milhão de vezes. E eu tinha que recomeçar tudo de novo, igual a última, uma das últimas experiências que eu tive. O Espírito Santo falou, Wagner, começa tudo de novo, porque você falou demais. Palavras de conhecimento começaram a ser dadas, dimensões começaram a acontecer. Ele foi lá dentro do coração da minha esposa e pau! Aquele lugar virou totalmente. Não tinha mais diferença entre céus e terra naquele lugar. E ali me fez pensar muita coisa. Se essa unção de João, capítulo 22, versículo 20 e versículo 27 era a mesma, não podia ser real. Sabe por que não podia ser real? Porque aquele homem que começou a orar pela comida não estava em condição nem de estar vivo, quem dirá de poder orar. Alguém aqui nessa sala que estava nessa reunião ou não? Então levanta a mão para eu saber que você estava lá. Isso. Pode abaixar. Naquele dia não ficou uma pulga atrás da minha orelha. Ficou uns 5 serafins, 3 querubins atrás, porque não tinha condição. E eles ficaram cantando atrás da minha orelha. Não é igual, não é igual. Mas pois bem, eu não estava em condição de cavar sobre esse assunto. Mas esse assunto está me perseguindo desde lá. Eu não queria pregar mais sobre esse assunto. E eu vejo que esse assunto me persegue também. Eu falei, Deus, o Senhor está afim, eu também estou afim. Então vamos trazer tudo que os céus têm para a terra desse assunto. Foram horas gloriosas. Ceiamos com o Senhor. O poder de Deus se moveu de uma forma extraordinária. Foram horas de glória, de glória, de glória, de glória. A cada palavra de conhecimento parecia que nós tomávamos uma chicotada do poder de Deus naquele lugar. Tudo era possível, tudo era real naquele lugar. Foi glorioso. E era só o aniversário que eu não queria ir. Não é porque eu não amava aniversariante. É que quem está morto só quer ser enterrado. Não está muito afim de viver. E eu só não estava morto porque tinha algo dentro do meu coração chamado anointing, unção.
que continuava fazendo duto entre eu e Deus, para eu continuar de pé, sendo alimentado por uma sonda. E nisso eu fui lembrando de muitas ministrações onde eu estava destruído, mas quando eu estava no altar eu era o Wagner de sempre. E as pessoas sempre olhando para a gente falando: cara, esse homem não tem dificuldade, esse homem não passa problema, esse homem não tem complicações. Mas o que as pessoas não sabiam é que quando a unção de serviço está sobre nós, a gente não tem mesmo. A verdade é essa. Mas Wagner, você parecia imbatível. Não parecia, não, a gente é mesmo. Essa é a verdade, isso não é arrogância. Porque não é mais quem nós somos, é quem Ele é sobre nós, independente do que somos ou temos. E demorou muitos e muitos anos para eu entender isso aqui. Eu falei: Deus, como que eu estou ali estourado? Eu caminho 10 metros, 15 metros, me assento numa cadeira como essa. Eu estou com sono, eu estou com fome, eu estou cansado, e de repente nada mais me importa. Uma força que não é minha me apodera. Eu consigo falar coisas que fora disso eu não consigo. Eu sei de coisas que eu não sabia. Eu sinto um fluir que não mexe os meus lábios, mas participa de cada molécula deles. Eu me sinto imerso em quem o Senhor é. Parece que dá para prever qual gesto o Senhor quer que eu faça. Dá para saber se eu te agrado ou não. E num simples movimento de braço eu já sei que eu fiz errado. Eu já estou ali voltando de novo para o centro do teu coração. Não pode ser igual. E eu aprendi que a unção de serviço não é a unção que Ele te dá em João 2, 20 e 27. E que a unção que Ele nos dá em João 20 e 27 é a unção que desperta em você limpeza no seu coração, santidade, compromisso com Deus, relationship, relacionamento. Estão entendendo? Aqui te ensina todas as coisas e que te faz permanecer em Jesus. Mas de contrapartida, eu queria entender o que acontecia com aqueles poderosos homens de Deus que saíam de um altar como esse e iam se prostituir. E a anointing of God não saía deles, cara. E a unção de Deus, a unção do Espírito Santo não saía de dentro deles. Ou melhor, de sobre eles. Está começando a entender? Fui pregar em Belém do Pará, a convite de um dos líderes da Assembleia de Deus Ministério Belém. Líderes esse que fazia parte ali da cúpula que cuidava do centenário. Líderes esse que eu repreendi ele na cara dele, não me sentindo maior ou melhor, porque eu me senti amigo desse homem. Nós nos conhecemos na cruzada do Benihim. Não vou dar o nome dele porque eu o amo. Eu disse para ele assim: filho. Ele falou: cara, tudo é dinheiro nesse lugar, cara. Todo mundo pede dinheiro. Eu falei: a culpa é tua? Ele falou: como assim a culpa é minha? Se tem quem cobra, porque tem quem paga. Ele respirou fundo assim. Eu falei: cara, quem cria essa corja é tu. Tu que cria isso, cara. Ele falou: Wagner, olha isso aqui pra você ver, ó. Eu que pago os hotéis, cara. Eu falei: é. Eu falei: que legal. E aí? Amendoim, água, whisky. Eu falei: como é que é? Ele falou: é, cara, preservativo. Eu falei: meu irmão. Ele falou: o que foi? Eu falei: por favor, né, cara? Os pregadores ficam entediados. Eles enchem esse balãozinho para ficar brincando dentro do quarto. Tem o que fazer lá dentro.
Não acredito nisso, cara. Ele falou: Wagner, não é uma vez, cara. São nomes do Evangelho. Passe a mão em quem está do seu lado, diga para ele: essas pessoas pregam ungidamente, e é a unção de Deus. Chacoalhe seu irmão, diga: não é o diabo, não é Satanás, é a unção do Espírito Santo. Eu já desconfiava disso. Eu falei: Deus, se eu estou mal, sento aqui e o Senhor faz o que o Senhor quer. Eu lembro de um dia, eu vou compartilhar uma pesada com vocês, pode ser? Não era pastor ainda, mas já era líder do ministério em Itajubá, Minas Gerais. Eu com um problema de pornografia. Eu vi pornografia antes do culto. Eu fiquei muito mal, gente. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu fiquei muito mal, mas muito mal. Eu tinha o culto da quarta-feira, cara, já estava maior que o de domingo. Sinais e prodígios aconteciam naquele culto, cara, de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Eu chorei, fiquei mal. Falei: Deus, eu não vou pregar. Você vai? Eu falei: não vou. Olha a besteira que eu fiz. Eu não vou. Eu procurei prazer sozinho e vi pornografia. Essa é a completa verdade. Falei: Deus, eu não vou. Ele falou: você vai. Pega aquela camisa bonita ali, ó. Eu botei uma camisa roxa bonita. Fiquei me sentindo um artista. Cheguei murcho, quebrado, botei o pé na igreja. Digo: o que aconteceu? Uma onda de poder encheu o templo inteirinho, só de eu colocar o pé. Botei o pé, encheu o lugar. A unção de serviço desceu na hora. E eu: não, o que é isso? Não. Comecei a tentar arrancar aquilo de mim, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Entrei de cabeça baixa, quietinha. Fechei os meus olhos e deixei fluir. Falei: o Espírito de Deus está aqui. Demônios começaram a se manifestar. Eu comecei a expulsar demônios dos ex-traficantes que estavam ali. Pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Do nada. Pessoas começaram a ser curadas. Do nada. O poder de Deus estava tão latente naquele lugar que eu estava com medo de estender a mão muito rápido e machucar a pessoa. Quem está me ouvindo, diga amém. Terminou o culto. Eu falei: Deus, o que é isso? Ele falou: Wagner, às vezes eu prefiro você no ambiente de pecado do que quando você acha que você é santo. Porque quando você está assim, você é completamente entregue para quem eu sou. Mas quando você acha que você está tudo certinho, você acredita que eu sou obrigado a fazer por causa dos seus caminhos. E as coisas não funcionam assim. E hoje, 2023, Wagner Ribeiro, Florianópolis, Santa Catarina, eu comecei a rever esses fatos com o Espírito Santo. Frases que ficaram soltas, que não me faziam muito sentido. Diga ao seu irmão: a unção interna, ela cuida da sua santidade, da sua salvação, do seu relacionamento com Deus. Ela carrega poder local sobre você. Ela é o que te faz amar Jesus, a respeitar o Espírito Santo, a ter conexão com o Espírito Santo, a ouvir a voz de Deus. Ela nos é dada no começo da nossa caminhada. E realmente, pessoas que não entendem nada passam a entender coisas que nem elas entendem como é que elas estão entendendo. Não é assim? Entendeu? É mais ou menos assim. E naquele dia ele me disse essa lição, eu não tinha entendido muito bem. E escutando uma ministração do pastor Benihim,
comentando que ele tinha ouvido de um grande pregador chamado Oral Roberts. O Benny estava louco de desespero, porque ele fez as mesmas perguntas que eu. Todas as vezes que o Benny ia pregar para alguma conferência, uma cruzada maior, ele ia lá aos pés do Oral Roberts e falava: Oral Roberts, ora por mim. E ele impunha as mãos sobre o Benny e orava pelo Benny todas as vezes. E nesse dia o Benny estava enlouquecido. Ai, Jesus, já sonhei com isso aqui. Eita, pega. Ó, tudo que eu falava. E agora? Já vi demais essa cena, gente. Me chocou, calma aí. Que a tua vontade seja feita e não a minha, Senhor. Que nada fuja dos desenhos que o Senhor tem para nós. Que os meus comportamentos não te roubem do que o Senhor tem de fazer. Nossa, gente, que loucura. A camisa parece que não era essa, né? Chinelo. E o Benny ficou indignado, porque ele falou assim: eu já conheci poderosos homens de Deus. Poderosos homens de Deus. Estevam, vem cá. Vamos fazer algo profético aqui. Senta aqui, vem cá. Dá o microfone para ele. Você vai traduzir o final da minha ministração. Senta aqui perto de mim. Vamos para trás. Ação. E o pastor Benny disse So the pastor Ben said que ele havia visto muitos ministros he had met several ministers extremamente ungidos, extremely anointed, que carregavam a unção de Deus, people that carry God's mas anointing, tinha uma vida promíscua. but he had a promiscuous life. Que ele estava em um culto He was attending a service aonde o irmão dele começou a pregar o where evangelho his brother started to preach the gospel poderosamente, powerfully muita unção. with extreme anointing, E ele terminou a ministração and he finished the service e se assentou ao lado do pastor Benny. and he sat next to Benny. O pastor Benny relatou que Pastor Benny said that esse ministro estava até vermelho, the minister was even red in his face porque ele havia reconhecido que tinha sido poderosamente usado por Deus. because he had recognized that he was extremely anointed by God. E lado a lado com o pastor Benny, And side by side with Benny, esse ministro do evangelho disse: Hey Benny, that minister said, "Hey eu Benny, vejo que existem mulheres muito bonitas aqui. I see there are beautiful women here. Você poderia me apresentar a elas?" You could introduce me to them." E o pastor Benny disse: Uau! And the pastor Benny said, "Wow, Depois de uma unção dessa, after such an anointing, ele me pede para apresentar mulheres. he asked me to introduce him to women." Eu imaginava que ele ia falar: querido Jesus, que culto glorioso, que unção. I thought he would say, "Dear God, what a tremendous service we had." Coisas acerca de Deus. Things related to God. E ele chegou em Oral Robert e disse para Oral Robert: And he came to Oral Robert and he said, me explica uma coisa. "Please explain to me something. Por que tem pessoas que são extremamente ungidas Why are there people that are such anointed e praticam o pecado, and they do sin a lot, e a unção está sobre elas and God's anointing is over e them permanece sobre elas? and it remains on them?" E o pastor Benny contou uma história que mexeu comigo. And Pastor Ben told a story that touched me. Ele passou por um processo de separação muito pesado. He had been through a process of separation that was very E heavy. nesse processo de separação, And during this separation process, filhos nas drogas, here's kids on drugs. o ministério dele quase acaba. His ministry is almost over. Ele precisou refazer o seu casamento. He needed to rebuild his marriage. Quem o recasou, Who remarried him? talvez eu vou falar o nome errado, você corrige aí, foi o Reinhard Bonnke. It was Reinhard Bunker. Agora, olha que interessante. Now pay attention to this. Nesse período que ele estava completamente destruído, During this process where he was totally destroyed, ele também não queria pregar o evangelho. he also didn't want to preach the gospel. E ele foi para um serviço. So he went to a service. Quando ele chegou naquela ministração, When he got to that ministration,
Ele não tinha força para nada. He didn't have any strength to do anything. E de repente, And suddenly, a unção de serviço desceu sobre ele. God's service anointing came down him. E a partir daquele dia, And from that day on, após questionar, after questioning, eu não orei, I didn't pray. eu não jejuei, I didn't fast. eu não tenho lido a Bíblia, I haven't been eu reading não the tenho Bible. conseguido nem conversar com o I Senhor. haven't been even talking to Como you. isso pode acontecer? How is that even possible? Ele falou: hoje eu tenho certeza, And he said, today I eu am estou sure, ciente I am conscious que essa unção que desce that this anointing that comes não down, tem nada a ver comigo, it has nothing e to do nem with com a me, vida que eu tenho, and even with my life, nem com as minhas práticas espirituais. not even with my spiritual practice. E Oral Robert responde a Benny Hinn: And Oral Robert said to Benny, Pastor Benny, Pastor Benny, a unção de serviço, the service anointing, ela é feita um dom, is it like a gift, presente, a present, que não depende da vida do homem. that doesn't depend on your life. Deus não se arrepende das boas dádivas que Ele dá. God doesn't regret from the gifts He gives to man. Ela está sobre você It is on por you causa dele. because of Him. Mas a unção de João 2 But John's anointing está sobre você is on you porque você quis. because you want it. A unção de serviço, The service anointing, quando vem sobre o ministro, when comes down a minister, ela potencializa, it empowers him. põe tudo em potência. It makes everything bigger. Pastor Benny, todos os seres humanos Pastor Benny, all human beings têm pelo menos uma fraqueza. have at least one weakness. Pelo menos uma fraqueza. At least one weakness. Você tem fraqueza. You have weaknesses. Eu tenho fraqueza. I have weaknesses. Por exemplo, Benny, For example, Benny, na época do seu divórcio, during your divorce, você contou tudo para sua esposa? have you told E anything o Pastor to Benny disse não. your wife? And he said no. Tem coisas que nós guardamos dentro do nosso coração somente para Deus. There are things we keep on your heart only for God. Não deveria ser assim. It shouldn't be like this. No seu casamento, In your marriage, sua esposa precisa conhecer seu coração. your wife needs to know Seu your heart. esposo precisa conhecer seu Your coração. husband needs to know your heart. E nisso, Oral Robert disse: And through this, Oral Robert said, Benny, quando a unção de serviço desce, Benny, when this service anointing comes down, ela põe tudo em evidência. it puts everything in a E o highlight. Benny disse: And Benny peguei. said, I got it. Por isso aquele homem sentado do meu lado, That's why that man sitting depois de next um by culto me, poderoso, after a powerful service, veio perguntar para mim das garotas. he came to ask me about the women, Porque a unção coloca em evidência tudo. because the anointing puts everything in highlight. A unção interna The internal tem o anointing poder de te fazer relacionar com has the power Deus, to make you relate to God, trazer santidade, bring you holiness, santificação, sanctification, compromisso. commitment. Mas a unção de serviço, But the service anointing, se não andar em concordância if you do not walk according com a unção interna, with internal anointing, pode te levar ao inferno. it may lead you to hell. Pode te levar ao inferno. It may lead you to hell. Por isso, o cuidado que nós ministros devemos ter. That's why the minister you all have must Quando be Deus there. unge o seu ministério, When God anoints your ministry, você tem o privilégio you got the privilege de receber a unção de to serviço. receive the anointing service. Ela se assenta sobre você, It sits on you. você serve You serve, e ela se levanta. and it raises. Mas quando a unção do seu coração, But when the anointing in your heart, ela é corrompida, it's corrupted, você chega em um culto, you get to a service, os milagres acontecem. miracles happen. Você adultera You commit adultery, e o cego enxerga. the blind sees. Você vê pornografia You watch pornography, e o paralítico anda. and the paralyzed walk. Você mente You lie, e as pessoas são tocadas. and people are touched. Você peca You sin poderosamente powerfully, e o culto continua poderoso. and the service keeps going on. Naquele dia na minha cidade natal,
That day in my hometown, após eu ter visto pornografia after watching e pornography procurado prazer sozinho, and looking for pleasure ao alone, chegar naquele templo, as soon as I got to that eu temple, toquei os pés do templo I put my feet on that temple, e todo ele foi cheio da glória de Deus. and all of that place was filled with E no God's final do glory. culto, At the end of the service, Deus me disse: God told me, o que está acontecendo aqui what is happening here não depende de você, does not depend on you. depende de mim. It depends on me. Eu era criança demais, I was too tired. menino demais para entender I isso. was too young to understand that. Hoje eu entendo Today I understand que essa unção, that this anointing, ela é uma grande ferramenta it is a great tool ou a porta do inferno, or hell's door. caso eu não queira caminhar com Jesus Cristo. If I decide not walking with Essa God, unção that anointing não me aproxima de Deus, doesn't get me close mas to essa God. unção de João 2, But that anointing from John chapter 2, eu vou ler para você. I'll read to you. E a unção que vós recebestes dele The anointing that you have received from him fica em vós, remains on you, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, and you have no need that Mas- anyone explains to you. mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, Because as the anointing in you teaches everything, e é verdadeira, and it's true, e não é mentira, and it's not a lie, como ela vos ensinou, as it teaches you, assim thus permanecereis you will remain nele, on em him, quem te deu a unção. on who gave you the Jesus. anointing. Jesus. Jesus. Essa unção te aproxima de Cristo, That anointing te gets faz you close amar a to God. Jesus, It makes you love ter God. temor de It makes you Jesus. fear God. Se essa unção If that anointing, não está dentro de você, it's not in you, você não preserva ela, you do not keep it. não cuida dela. You do not take care of it. Quando você estiver em serviço, When you are doing service, quando a unção de serviço cair sobre você, when the anointing of service gets on you, você ficará arrogante, you will become arrogant, prepotente, power, dono self-seeking, de você mesmo. self-seeking, selfish. Você se sentirá melhor do que todos, You will feel better than anyone else, maior do que tudo. and bigger than everything. Não aceitará ser corrigido, You will not accept being corrected, porque a unção do seu coração, because your heart's ela está anointing corrompida. is corrupted. Quem está aprendendo alguma coisa aqui hoje, diga amém. Is anyone learning something here? Eu preciso encerrar, I need to finish now, mas aprenda. but learn this. Você pode ter a unção de Deus You can carry God's anointing sobre o seu ministério, in your ministry, mas zele pela unção do seu coração. but you gotta have a zeal for the anointing in your heart. Zele por aprender com o Espírito Santo. Take care of learning from the Spirit of God. Zele por uma vida de santidade. Preserve your holiness. Tenha zelo pela presença de Deus. Have fear for God's presence. Zelo pela unção de Have Deus. to have fear for His presence. Zelo pelo relacionamento com Deus. And you have to have a zeal for His relationship. Para que essa unção aqui, ó, So that anointing right here não seja corrompida no seu ministério. doesn't get corrupted in your E que ministry. quando a unção de serviço cair sobre você, And when the anointing of service gets on you, você faça como Catherine Kuhlman, you will do just like Catherine Coleman, Pastor Benihim, Pastor Benahim, André Bissones André Missiones, e outros grandes ministros, and other great ministers, Oro Robert, Oral Roberts, que sempre entregaram that they have always toda a glória a They have Jesus, always delivered all the glory to God, toda a honra a all Jesus. the honor to Jesus. Quantos estão me entendendo aqui? Can you understand me? Você tem
2 minutos para levantar as suas mãos santas e pedir a Ele que Ele te unja. To raise your hands and ask Him to anoint you. Restaure a unção do seu coração Restore the anointing in e your peça a heart. Ele que Ele unja o seu ministério. Ask Him to anoint your ministry. Os portais e as dimensões estão abertas nessa The sala. portals and dimensions are open in this Talvez place. seja a sua chance desse ano. Maybe that's your only chance. Aproveite a oportunidade que Ele está te dando. Take this opportunity He's given to you. Aos que estão ao vivo junto com a gente, Those who are live with us, que se abra uma dimensão sobre eles, Senhor. let a dimension be open E towards uma them. poderosa unção desça sobre eles nessa And noite. a powerful anointing to come down on them tonight. Peça a Ele que Ele unja o seu ministério. Ask Him to anoint your ministry. Peça a Ele para que você tenha acesso Ask Him to so you can get à access unção de to the serviço service anointing sobre o seu ministério. over your ministry. Suba o som e deixe eles com o Espírito Santo. Ask the sound and be filled with the Holy Spirit. Você tem 2 minutos. You got 2 minutes. Ele está te ouvindo. He's listening to you. Ele está te ouvindo. He's listening to you. Ele está te ouvindo. He can hear you. Lord, Aleluia. Que o Pai abençoe vocês nessa noite. may the Father bless you Abençoe tonight. os pastores e os líderes que nos May He assistem. bless the pastors and Guarde o ministers. teu coração. May He guard your heart. Em nome de In Jesus. Jesus' name.